Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto da Missão Paixão e Compaixão. E esse é um culto especial, esse é o nosso culto de celebração de Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, antes de tudo, compartilhar com vocês e desejar a todos uma feliz Páscoa. Que o Senhor Jesus possa continuar vivendo em nosso coração, renascendo em nosso coração todo dia, nos dando alegria, paz e força para continuarmos a atravessar dias tão difíceis. Quero aproveitar nessa manhã para compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus com os irmãos, que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 8 e no versos de 9 a 10, que diz assim: Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas ensinavam o povo e disseram: Este é o dia consagrado ao Eterno, o seu Deus. Não chorem, nem fiquem abatidos. Porque o povo chorava enquanto ouvia as palavras da revelação. E disseram ainda: voltem para casa, preparem uma festa, um banquete com muita comida, muita bebida, repartam a comida com os que não têm, pois esse é um dia consagrado ao Eterno. Não fiquem entristecidos, a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, esses dias têm sido dias difíceis, de muita tristeza. Você não pode mais hoje ligar a televisão, que é o tempo todo ouve-se falar de morte, de rumores de morte. O coronavírus tem levado muitas pessoas queridas, conhecidos, entes queridos e parentes nossos, entende? Então, assim, tem sido dias dificílimos, dias de distanciamento social, dia de você amadurecer a sua mente, parar de pensar no eu e pensar no coletivo, dias de profunda transformação, dias em que o Senhor tem aproveitado também para nos chacoalhar e nos mostrar que nós precisamos de mudanças nas nossas vidas. Eu acho incrível que esse texto de Neemias aqui também retrata dias difíceis. Quando você começa a ler o livro de Neemias, você vê que Neemias foi chamado para construir os muros de Jerusalém. Estava tudo destruído. Era um tempo de muita desolação, muita dor. Porém, a Bíblia fala que, na Bíblia Mensagem, esse texto no final que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, ela diz assim: a alegria do Eterno fortalecerá vocês. A presença do Senhor nas nossas vidas nem sempre quer dizer ausência de sofrimento, a ausência de sermos chacoalhados, de sermos impelidos para um novo tempo, para uma nova mudança ou para um novo desafio. Não, a presença do Senhor nas nossas vidas não quer nos isentar de sofrermos, não. Mas a presença do Senhor na nossa vida, que eu faço das palavras de Neemias as minhas palavras nessa manhã. A alegria do Senhor nos fortalecerá. A alegria do Senhor é aquilo que nos move. A alegria do Senhor é aquilo que nos traz esperança para ter dias melhores. A alegria do Senhor é a força motriz que nos vai motivar para vivermos dias de paz, dias de alegria, dias de profundo arrependimento e também de profunda alegria do Senhor. Quero dizer para vocês que Jesus morreu para nos livrar da morte, o justo pelos injustos. Ele morreu levando todos os nossos pecados. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou. E ele vivo está. E não tem motivo de esperança e de alegria maior do que isso. De saber que Jesus está vivo. De que ele vai continuar vivo. De que ele jamais morrerá. De que ele é Senhor de todas as coisas. De que ele governa o cosmos, o universo, a minha e a sua vida também, meu irmão. Que essa manhã seja uma manhã de renascimento, de arrependimento, de alegria do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a minha e sobre a sua casa. Lembrando sempre que a alegria do Senhor é a nossa força. E como diz a Bíblia Mensagem, a alegria do Senhor nos fortalecerá. Louvado seja Deus por todas as coisas, que Deus nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, eu quero te agradecer por esse momento com os meus irmãos. Eu quero louvar o teu santo nome por esse momento. Que alegria, Senhor, de poder estar compartilhando um pouco da tua palavra com a comunidade. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos com clareza sobre a tua verdade
e abre os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvirmos e guardarmos em nosso coração a Tua palavra, Senhor. Nos guarda, nos abençoa nesse domingo de Páscoa, Pai. Que o Senhor visite cada casa, cada coração abatido, trazendo alegria, fortalecendo essa pessoa com alegria. Louvado seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas havia uma alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa de reconciliação, mas havia uma alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa de reconciliação. A tua obediência nos deu a vida eterna, a tua obediência nos deu a vida eterna, a tua obediência nos deu a vida eterna, a tua obediência nos deu a vida eterna. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas havia uma alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa de reconciliação, mas havia uma alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa de reconciliação, mas havia uma alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa de reconciliação. A tua obediência nos deu a vida eterna, 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 a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna.
Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo, a ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Deus, a ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Deus, a ti rendemos graças. A ti, ó Cordeiro de Deus, a ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, a ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Deus, a ti rendemos graças. Ó Cordeiro de Deus, a tua obediência nos deu a vida eterna. 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 Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, fui cego e agora
aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu. Sai em glória e majestade à direita do Pai. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nosso Rei ressuscitou, nosso Rei vive, está vivo, ressuscitou, vivo, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Olá, MPC! Hoje eu estou aqui no nosso prédio para te fazer um desafio. Recentemente lançamos a campanha da primeira fase de construção. Nesse primeiro momento, nós vamos construir a estrutura para o piso superior, banheiros e algumas salas. Nós estamos só no começo. Nós acreditamos que nesse lugar aqui vai haver muita comunhão, muita adoração e presença de Deus. E você faz parte dessa história, faz parte desse novo momento. O primeiro desafio para dar uma acelerada na construção, nós precisamos de 60 pessoas que façam a contribuição de R$1.000, que pode ser parcelado no cartão de crédito em até 5 vezes. O segundo desafio é que você também pode fazer uma assinatura de contribuição mensal para ajudar na construção através do seu cartão de crédito, nesses valores que estão aqui na descrição do vídeo. Lembre-se que também temos a nossa rifa online correndo, com prêmios maravilhosos. É uma TV de 43 polegadas e uma cafeteira express. Para maiores informações, você pode acessar o nosso site www.paixãoecompaixão.com.br ou acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Paixão e Compaixão. Participe, construa conosco. O Departamento Social da Missão Paixão e Compaixão tem realizado, desde o início da pandemia, ações para diminuir os impactos sociais causados pela Covid-19 no estado do Amazonas. Já são mais de 300 famílias atendidas na capital e no interior, com doações de cestas básicas, medicamentos, cilindros de oxigênio, refeições, exames, consultas médicas, atendimento psicológico online. Agradecemos a todos que têm colaborado e pela confiança em nosso trabalho e generosidade em prol das famílias. Contudo, o trabalho ainda não acabou e contamos com a sua colaboração. Para continuar ofertando, você pode realizar transferência ou depósito na conta bancária do Projeto Aliança. Para mais informações ou dúvidas, você pode nos enviar um direct ou mandar mensagem pelo contato do WhatsApp da Secretaria da Igreja. Bom dia, família, bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, celebrando o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Cristo, e eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5. Vai abrir aí sua Bíblia. E o texto diz assim: E tão somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a partir do momento que a gente vive dias difíceis, dias de tribulações, mas não a tribulação dos últimos dias ainda, mas tribulação de dificuldade, de problemas, a enfermidade que a gente está vendo, nós precisamos, como igreja, como filhos de Deus, perseverar em oração, perseverar confiando no Senhor. E uma das maiores dificuldades que nós, como homens, como criatura, temos é com relação ao futuro, porque a gente não consegue confiar em Deus. Nós precisamos deixar as nossas tribulações, os nossos problemas nas mãos do Senhor e confiar, perseverar, saber que isso vai nos trazer uma experiência e essa experiência vai nos trazer uma esperança de que dias melhores virão, uma esperança de que Deus é conosco, uma esperança de que onde nós estivermos, a presença do Senhor está com a gente. Por isso nós precisamos nos manter fiéis à palavra, fiéis àquilo que Cristo tem nos ensinado e tem nos dito, e fiéis também na proposta que nós colocamos no nosso coração de sermos filhos de Deus, de seguirmos ao Pai, de estarmos fiéis, como filhos de uma comunidade, estarmos juntos como irmãos agora nesse momento. Não é um momento de isolamento total, é um momento de isolamento social. Nós precisamos de amigos, precisamos de contatos, precisamos estarmos juntos em oração nesse momento. E em breve, nós cremos e oramos, em breve nós vamos estar reunidos fisicamente juntos, no mesmo local, no mesmo espírito, no mesmo louvor, na mesma adoração, buscando ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. E hoje, para graça do nosso Deus, nós podemos celebrar e dizer: Ele vive, Ele ressuscitou dos mortos e trouxe vida para cada um de nós, trouxe perdão e trouxe remissão.
Então, irmãos, se nós perseverarmos na palavra, perseverarmos em oração, perseverarmos na comunhão com os irmãos, nós vamos ter essas experiências que vão nos trazer esperança. E é disso que hoje a humanidade precisa. Esperança que Deus está conosco, mesmo passando por tudo isso. Esperança que dias melhores virão. Esperança que mais à frente nós vamos estar juntos, como comunidade, como família, reunidos. Eu creio nisso, eu profetizo isso, e em nome de Jesus, que nós estejamos nessa mesma unidade, nessa mesma oração, crendo que Deus vai fazer isso com a gente e crendo que Ele está trabalhando no nosso coração. Não desista, não pare de crer. Ele é conosco, Ele é com a gente, porque Ele vive. Deus te abençoe e um bom culto. Olá, meus irmãos, bom dia, feliz Páscoa, feliz domingo de Páscoa. Hoje é um dia super especial, domingo da ressurreição. Nós tivemos semana passada a nossa primeira mensagem de Páscoa, onde eu expliquei um pouquinho da relação do que Jesus estava fazendo com a instituição da Páscoa e toda aquela história do Êxodo. E hoje, no domingo da ressurreição, eu quero falar um pouquinho dos últimos momentos de Jesus. E é sempre emocionante, é uma alegria poder compartilhar desses momentos, porque não é apenas algo na história, é um evento que afeta toda a nossa existência e o porquê nós fazemos o que fazemos. E eu convido você, então, nessa manhã, espero que você esteja bem, que você esteja aí com a sua família, nesse domingo tão especial que é o domingo de Páscoa. É muito bom estar aqui com a família MPC, poder compartilhar e juntos nós sermos afetados e tocados por essa palavra. Amém? Eu convido você agora a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a crucificação e nós vamos falar também sobre a ressurreição. Esses dois eventos que estão ali em sequência e que é central, né? Que são centrais para a vida e para tudo aquilo que fazemos como discípulos de Jesus, como comunidade de fé. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e o outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Até aqui. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra e vamos ter um tempo de reflexão na mensagem. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor, pela cruz de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse domingo de Páscoa tão precioso.
eu peço que o Senhor nos conduza na verdade, o Senhor nos conduza, nos dá, Senhor Deus, o entendimento correto do que é viver na cruz, na ressurreição e como discípulos do Senhor. Então, Pai, fale conosco, ministre aos nossos corações e que essa Páscoa seja uma Páscoa diferente, uma Páscoa com real entendimento do Cordeiro, real entendimento de Jesus, o Filho de Deus. Oro assim, crendo na Tua bondade e no Teu amor. Amém. Meus irmãos, a semana logo após aquela ceia de Páscoa, Jesus tem aí uma semana agitada, né? No domingo, Jesus entra em Jerusalém, ovacionado como um rei, né? O povo estava ali celebrando Jesus como o rei de Israel, clamando por salvação, com a grande expectativa que agora os impérios seriam destruídos e Jesus estabeleceria e restauraria a paz e o domínio do povo de Deus, mas algo não saiu como esperavam. Eles esperavam, porque Jesus não estava chegando naquele momento para reinar. Mesmo sendo o rei, o Filho de Deus, o Messias esperado, agora a sua jornada ia ser uma jornada de sofrimento. Jesus, logo após a entrada triunfal em Jerusalém, vai para o templo e ali ele expulsa os mercadores, fala, né, e anuncia e nos dá um ensino muito profundo a respeito da identidade da casa do Senhor, né? Identidade da casa de Deus, sua identidade como filho de Deus, como um profeta. E a semana toda nós temos algumas atividades que vão apontando e mostrando Jesus como um profeta, como prometido. É óbvio que existia uma expectativa no coração do povo e isso estava ali visível na forma como os discípulos e aqueles que estavam presentes ali naquele momento se relacionavam com ele. Mas chegara a sexta, e na sexta-feira Jesus ele vai para a cruz. E nesse momento a crucificação cai como uma bomba nas expectativas do povo, né? na esperança do povo, porque a cruz frustra os planos e os projetos, mas tem um sentido aí. Intencionalmente Jesus vai para a cruz, frustrando a expectativa, mas obedecendo e fazendo com que um plano perfeito de salvação acontecesse e fosse desenvolvido. Então, na cruz, nós temos tantas lições. Eu não vou conseguir tocar nem 2%, nem 1% do que a cruz nos ensina, mas eu quero ressaltar aqui alguns pontos que são super importantes, que eu considero importantes para nós, nessa manhã, compreendermos. A cruz não é só um capítulo na história de Jesus. A cruz não é uma das coisas que Jesus fez e de muita importância, ou aconteceu com ele de muita importância. A cruz mostra quem Cristo era de fato. Um dos meus autores preferidos, o Tim Keller, ele fala que, em uma citação aí um dos seus livros, ele fala que Jesus foi crucificado porque ele era uma ameaça. Ninguém crucifica gente boa, né? Sábios, pessoas inteligentes. Ele era uma ameaça, e essa ameaça não apenas uma ameaça para os poderes da época, mas uma ameaça para a própria expectativa e os sonhos e os projetos, tanto do povo daquela época quanto para o nosso tempo também. Eles crucificaram essa ameaça, mas Jesus também foi crucificado para que se cumprisse uma série de profecias com relação à esperança do Antigo Testamento, a esperança messiânica,
que estava ali se cumprindo na sua vida e na crucificação também. Jesus, como o Cordeiro de Deus, que está sendo entregue, né? Ele é o sacerdote, mas ele também é o Cordeiro que é sacrificado, que o seu sangue é derramado como um sacrifício único e eterno e suficiente. Mas a cruz nos ensina também que a nossa jornada, assim como foi uma jornada difícil, uma caminhada difícil para o Filho de Deus, nos ensina também que os discípulos de Jesus terão uma caminhada difícil. Nós aprendemos que a crucificação ensina que o caminho a ser percorrido não será um caminho fácil. Mas assim como o Filho de Deus nos ensinou, por meio da sua obediência e por meio de trilhar esse caminho, imagina comigo, o Filho de Deus, Deus como homem, não escolheu um caminho fácil, não escolheu um atalho. Ele está nos ensinando aqui que nós devemos entender que o caminho, precisamos entender que o caminho não será fácil, mas é um caminho possível a se trilhar. Eu acho que é o primeiro ponto que nós devemos observar com relação à crucificação. O Rei do Universo, o Senhor de toda a existência, vindo em carne, se identificando com as dores do mundo, com as dores da criação, principalmente com relação à distância que o homem criou com a desobediência. Agora ele carrega tudo isso no seu corpo e leva a cruz, e trilhando esse caminho difícil, nos mostra que é possível trilharmos um caminho difícil e mesmo assim vivermos em obediência à sua palavra. Um outro ponto interessante com relação à cruz, a cruz nos ensina também que o caminho é um caminho confuso às vezes. E em muitos casos, né? Em muitos momentos, um caminho confuso. Por quê, gente? Porque essa cena é surreal. Imagina você, absolutamente sem sentido e confusa, né? Uma confusão de valores nós devemos observar, né? Temos o rei de Israel, o rei do universo, né? Sendo crucificado, né? Ao invés de um trono, nós temos uma cruz. Ao invés de louvor, nós temos acusações, uma confusão. Ao invés de esperança, né, do rei Davi, como eles estavam esperando, o trono ser estabelecido, Jesus destruir os poderes, um forte guerreiro, temos um rei, Jesus fraco ali, sem trono, morto, sabe? E aí você percebe que eles estavam ali expondo todas as suas frustrações e as suas acusações a Jesus demonstravam essa confusão, né, dentro do seu coração, né? Ao falar assim, olha, se tu és o Filho de Deus, desce daí, você falou que era Filho de Deus, né? Salva a ti mesmo, tu que és o rei de Israel, né? Desce da cruz e aí nós vamos crer. Só que eles não compreendiam que o caminho para redenção era um caminho de morte, um caminho difícil. Jesus não estava ali naquele momento para se assentar no trono e destruir todos os poderes por meio da sua autoridade imposta ou como um rei forte, mas na sua fraqueza. Os poderes, os impérios seriam destruídos através da fraqueza, da dor, né? De um rei sem trono e morto, né? A cruz parece confusa, porque ela muda os valores das expectativas das pessoas, né? A cruz, ela confronta esses valores, né? O maior preço que esse mundo pode exigir de alguém é uma vida. A vida é importante. A vida, ela é de grande valor. A sua e a minha vida não seria suficiente para pagar o preço que deveria ser pago. Por mais valiosa, né, que ela seja, que a minha vida e a sua vida seja,
a dívida, o distanciamento e a ruptura contra Deus é eterno e a um Deus eterno e infinito, precisava, portanto, era necessário, portanto, alguém de valor infinito para pagar essa dívida. Então, o Filho de Deus, aquele por meio das coisas, que todas as coisas foram criadas, né? Alguém de valor infinito ao Pai, o seu primogênito, precisava vir para que essa dívida com um Deus eterno e infinito fosse sanada, paga, né? E alguém de valor infinito, o Rei do Universo, agora fraco, dilacerado, sofrendo numa cruz, morrendo. Então a cruz, ela parece confusa porque ela muda os nossos valores, das expectativas que nós temos, né? Pois era necessário que o Filho do Homem, o Messias de Deus, viesse ao mundo. Naquele momento, não para reinar num trono como um rei forte, mas para derramar o seu próprio sangue e para morrer. Olha que a cruz nos mostra que Jesus vence por meio da perda, né? Não tem atalho, ele vence por meio do sofrimento, ele vence perdendo, uma aparente derrota, né? E é assim que acontece, né? Eu até separei um exemplo aqui muito interessante, é que nós tentamos, às vezes, dar algumas explicações para explicar essa loucura e tentar diminuir essa questão de o quão confusa e louca é a questão da cruz, né? Mas nós não conseguimos, né? É como se uma criança estivesse tentando ensinar para os pais como é a vida, né? É um pouco o que o Pedro faz com Jesus, né? Jesus não está se moldando a ideia de Pedro de quem é o Messias. Pedro, na verdade, estava ali representando a ideia de todos aqueles em Jerusalém, né? A expectativa messiânica. Talvez eles tivessem ouvido a vida toda sobre o Messias que viria libertar o povo, e é isso que eles esperavam, né? E agora vem Jesus, que admite que ele é o Cristo, que ele é o Messias, mas ele começa a falar sobre morte. Ele começa a falar que é necessário ele morrer, né? E aí Pedro, num diálogo com Jesus, fala assim, Jesus, não é isso, né? Você não vai morrer, você não tem que morrer, você precisa só colocar o seu trono, destruir tudo e impor, né, a sua autoridade, porque tu és o Messias, o libertador. E nesse diálogo Jesus continua repreendendo e tentando ensinar que aquele caminho, esse caminho, seria um caminho de morte para a vida e não de impor uma autoridade, um poder nesse momento. É lógico que nós sabemos que um dia ele virá para reinar como um justo juiz, tá? Aquele a quem nós ansiamos, né? Nossos anseios estão aí voltados para esse dia, mas na cruz, na sua jornada para a cruz, Jesus mostra que ele está ali como um Messias que não veio vencer por meio da imposição de um poder, mas por meio de sua fraqueza, né? Jesus é aquele que na cruz abraça o juízo de Deus, né? E derrama, né, o juízo de Deus sobre aqueles que resistem à salvação. Cristo na cruz redime, né? Por meio da sua fraqueza, por meio da sua morte, ele vai redimindo. Juízo e misericórdia simultaneamente. Ele é juiz, ele julga na cruz aqueles que rejeitam a sua salvação, rejeitam a Deus, mas ele redime aqueles que abraçam essa cruz. E Cristo ordena todo cristão a fazer isso, né, em sua memória.
e todas as vezes que nós participamos ali da Eucaristia, né, dos sacramentos, da ceia do Senhor, nós lembramos que ali está juízo e misericórdia também. Hoje nós vamos participar da ceia. Espero que você esteja aí com os elementos da ceia e nós vamos lembrar que o Cristo na cruz, o Cordeiro Pascal, ele está ali trazendo juízo e misericórdia simultaneamente. O plano de salvação para nós, agora caminhando, né, para a sua completude na morte do Filho de Deus. O plano de um grande êxodo, né, na Páscoa, como foi falado na mensagem passada, tendo o Cordeiro. Agora nós temos o Cordeiro, nós temos uma Páscoa e nós temos um êxodo. E esses atos estão sendo realizados também agora em todo o mundo, né? A cruz de Jesus afeta todos na história, em todo o tempo, e continuará afetando. É por isso que nós precisamos continuar a pregar e a anunciar Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Eu não escolhi pregar outra coisa para vocês, senão Cristo crucificado, a cruz de Jesus. Deus que se fez sacrifício, que ali naquela cruz ele julga a tirania de Satanás. Jesus na cruz, ele julga o império das trevas, né? E nesse momento nós temos um momento de angústia que vai estar dando um passo de recuperação ao resgate, restauração da esperança em nós. É por causa da cruz que nós temos a nossa consciência livre, que alguém de valor infinito, pagou um alto preço. E se nós estamos nele, abraçados a essa obra, nós sabemos que redenção é uma realidade. Essa obra redentora, um êxodo, né? Então, nós temos Jesus como o novo Moisés, o Cordeiro libertador, né? O Cordeiro, o seu sangue que nos liberta, nos traz a liberdade. E esse Cordeiro é o único capaz de determinar a história da redenção. É o único capaz, aquele que João viu, o único capaz de abrir o livro do destino do mundo, da humanidade. O livro escatológico, ninguém foi capaz de abrir. Mas João viu alguém que parecia um cordeiro, né, que foi morto, mas também era um leão, e descreve uma característica muito interessante ali. E todos estavam chorando, né? Apocalipse 5, você pode ler isso, e ali nós temos o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, o Rei do Universo, né? O novo Moisés, né? O libertador, podendo abrir o livro escatológico. E cada evento que sai do livro remete ao evento do Êxodo, e é muito interessante depois você estudar sobre isso, né? Então, ele é leão, ele é cordeiro, juízo e misericórdia. Olha aí, na cruz de Jesus nós temos um juízo estabelecido, mas nós temos a misericórdia presente, né? E nós vivemos e existimos e nos movemos nessa realidade. Nós experimentamos o êxodo pela obra da cruz, através do Cordeiro. Cristo é o leão e o Cordeiro, juízo e misericórdia. A única razão de eu estar aqui, você está aí ouvindo, de continuarmos vivendo, sonhando, né, em dias melhores, né? A única coisa que nos move, nos dá sentido de existência, a única coisa que nos faz amar de fato, quando nós não queremos amar, a única coisa que nos salvou, né, de nós mesmos, a única coisa que nos faz vencer o ego, né, essa visão de mundo reduzida,
ou essa bolha que nós insistimos em viver, é olhar para a cruz e perceber somente Cristo pode nos continuar dando existência, vida, propósito e sentido. A cruz, e eu falei aqui ainda no início, né? Eu não consigo chegar nem a 2%, 1% do que a crucificação e a cruz de Jesus pode nos ensinar. Não apenas a salvação dos pecados, não é apenas a purificação, mas a única possibilidade de continuarmos vivendo e existindo. Mas não para por aí. Nós temos ainda no evento, depois da crucificação, o desespero por conta das expectativas frustradas, né? Nós temos o silêncio do sábado, um silêncio perturbador, porque nada estava acontecendo. E eu lembro das palavras do Eugene Peterson no livro Transpondo Muralhas. Ele fala que o silêncio antes da ressurreição ele é perturbador, mas ele antecede e prepara para o triunfo da nova vida, para a nova realidade. Foi assim na ressurreição de Jesus e será assim na ressurreição de todos os santos. Um silêncio perturbador. E acontece isso. Tá? E agora nós temos um povo decepcionado, né? Tanto que algumas pessoas, ou se não, em sua grande maioria, que seguiam a Jesus, agora estão voltando para suas casas, outros fazendo outros planos, né? Reprogramando a vida, perderam a esperança porque eles tinham expectativas num rei, no Messias, que estabeleceria seu trono em Jerusalém, e agora nós temos um rei morto, fraco, e todos ali muito decepcionados, né? Com exceção dos discípulos que ficaram, dos 11 ali que ficaram, né, ali em Jerusalém, o restante começaram a voltar para os seus lares, né? Aí nós temos como exemplo ali o caminho de Emaús, né? Eles estavam voltando e caminhando, retornando para Emaús, né, saindo de Jerusalém. E depois Jesus foi ao encontro daqueles discípulos já ressurreto, né? Mas eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vamos ler do 1 ao 6. Diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas ainda muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda, como ele vos falou, estando ainda na Galileia. Gente, olha que interessante. Ali Maria, né, vai buscar um cadáver, né? Vai ali, caminha para poder colocar essas especiarias no corpo de Jesus, vai de encontro a um cadáver totalmente dilacerada por dentro, triste, né? E lá nesse caminho ela se encontra com um anjo, porque ela estava numa jornada de lamento, né? Sexta, o sábado da angústia, do silêncio, mas agora nós temos aí a madrugada de sábado para domingo, no primeiro dia da semana, né?
passado sábado, e que é o primeiro dia da criação. E algo muito interessante aqui é que exatamente nesse período, nesse momento, logo após a festa da Páscoa, nós temos a primeira colheita, né? Onde nós temos as primícias, né? Onde eles entregavam o primeiro fruto, o primeiro fruto da colheita. E nós temos ali uma pequena festa, uma espécie de memorial, né? Da entrega do primeiro fruto. Então, nesse momento, no primeiro dia, né, da criação, que, né, nesse domingo, Jesus, né, ele ressuscita, né? Deus ressuscita Jesus. E o que Deus está fazendo em Jesus é recomeçar aí a história novamente. A ressurreição mostra que a nova criação está surgindo. Que a nova criação, que Deus está recomeçando, né? Deus está ressignificando a história. Deus está dando mais uma vez a história. Deus está recriando o mundo em Jesus. A ressurreição, ela aponta, não é apenas uma esperança de um viver melhor, mas é a esperança de que a história, um novo mundo e uma realidade é possível, a possibilidade de viver a realidade como ela é. Deus está fazendo o mundo e a realidade como conhecemos totalmente nova, né? Jesus ressuscitado representa, ele é o primeiro fruto escatológico de muitos outros. A ressurreição de Jesus mostra que a vida não se resume em uma boa vida somente no agora, né? A vida se resume em existir, morrer e ressuscitar com Cristo. Não é vida eterna no sentido existir para sempre, mas existir em Jesus. Ser uma nova criatura, né? Passar por todo esse processo, entender que as nossas expectativas de sonhos ou planos e projetos terrenos são frustradas e restauradas, ressignificadas em Jesus por meio da sua ressurreição. Deus está fazendo o mundo e a realidade totalmente nova, né? Jesus é a matéria-prima dessa nova criação. O novo homem não é mais feito do pó da terra, ele é feito em Cristo Jesus. Sem Adão, né, nós somos ali feitos do pó da terra, e em Cristo nós somos feitos de uma matéria nova que é a base padrão da ressurreição. E refeitos em Cristo, né? Nova criatura, uma nova existência. Então Jesus nos salva por meio da cruz e nos dá uma nova vida por meio da ressurreição. E os discípulos, eles estavam trancados. Você pode ver aí, que ler nos evangelhos, que logo após a ressurreição eles estavam com medo, todos eles trancados, apavorados, com medo dos poderes dos judeus, enfim, todos aqueles que podiam fazer algum mal, né? Eles estavam ali fechados numa casa e repensando. Eu fico imaginando o que estava passando na cabeça deles, né? Imagina a missão que eles estavam sendo treinados nesses 3 anos aí por Jesus, agora tinha ido embora, né? A missão tinha acabado ali. Com certeza uma confusão existencial, replanejando a vida, a jornada, pensando por que existimos, né? Por que de tudo isso, né? Sei lá, ele nos enganou, ele falou que era o Messias, tá? Eles estavam tão aficionados com a noção de Jesus ser o Messias,
que eles não perceberam a mensagem que era necessário Jesus morrer na cruz, né? Então, eles estavam ali, eles estavam com medo, e pensando a respeito disso, às vezes o medo, senão ele torna-se o maior inimigo da missão, de nós realizarmos ou estarmos envolvidos com a missão divina, né? Ele aprisiona o potencial da missão de Deus nesse mundo. E os discípulos estavam ali com medo, trancados. E nós, em muitos momentos da nossa jornada, nós somos aprisionados pelo medo, né? O medo da não existência, o medo da realidade, o medo de tantas coisas. Nós vivemos num tempo agora de pandemia, onde nós perdemos entes queridos, amigos, e sempre como parece que nós passamos por tudo, daqui a pouco retorna de novo e o medo retorna. Nós vivemos tantos momentos assim, né, que até nos identificamos um pouco com a realidade dos discípulos ali em Jerusalém, presos, trancafiados, né, nessa casa. E aí, pensando sobre isso, eles estavam com medo, porque Jesus, que era a sua esperança, né, o Messias, agora estava morto. Eles ainda não tinham tido um encontro com o Cristo ressurreto, né? Eles ouviram a respeito que ele tinha ressuscitado, mas ainda não tinham encontrado, até porque foram algumas mulheres que deram aí essa notícia, e naquela época, né, eles, mulher, criança, eles infelizmente, né, não tinham tanta credibilidade assim, né, e aí eles talvez não tivessem acreditado, né, nisso. Então a falta do encontro com a realidade, com essa fonte de realidade, nos traz o medo. Fiquei pensando sobre a ressurreição esses dias. A ressurreição tem que nos impulsionar a termos um encontro com a realidade última, Cristo ressuscitado, a presença de Deus. Porque à medida que nós nos aproximamos da presença de Deus, o medo vai sendo dissipado pelo seu amor que nos abraça. Por que nós temos medo? Porque aquilo que nós consideramos real está sendo dissolvido na nossa frente. Nós vamos construindo casas sob a areia, né? Nós vamos construindo impérios, tentando colocar em prática os nossos ideais, os nossos sonhos, e por um instante isso vai se desfazendo, se dissolvendo, e o medo toma conta. Aquilo que nós pensamos que é real, daqui a pouco vai embora, nossas expectativas são frustradas. E é por isso que é necessário um encontro com a realidade, com a ressurreição. A ressurreição que nos dá a esperança escatológica, né? A ressurreição no domingo. Eu sempre falo isso com a comunidade, com a igreja, que os nossos encontros dominicais são encontros escatológicos, celebrando a realidade, né? O fruto escatológico de que Jesus, ao ressuscitar, aponta que ele foi o primogênito de muitos outros. Então, quando nós celebramos nesse momento, né, nós não estamos num prédio juntos ali, mas nós estamos unidos através dessa celebração, dessa transmissão, unidos à ressurreição de Cristo, onde o medo é dissipado e destruído por seu amor e a realidade dele ressuscitado. Então, Jesus ali aparece, né? Mateus fala sobre isso, né? Jesus aparece no meio dos discípulos, né? E ele ministra a paz sobre os discípulos, né? E ao ministrar essa paz, não é apenas um momento de tranquilidade, mas uma segurança de que, mesmo que expectativas sejam frustradas, o mundo esteja caindo ao nosso redor, nós temos Cristo ressuscitado e a realidade última
confrontando e nos dando uma nova vida, uma nova história, refazendo, né, um novo homem, refazendo uma nova realidade, refazendo, ressignificando as coisas, né? Então, a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus são pontos centrais. Jesus triunfou sobre a morte. E o desdobramento disso, como para nós cristãos, é que nós continuamos em missão. Aqueles que estavam no caminho de Emaús, e eu gosto de falar e pregar sobre essa porção, essa parte das Escrituras, porque isso fala muito sobre nossa realidade. Às vezes nós estamos ali frustrados, tentando, repensando, recomeçando a vida, e aí Cristo ressurreto vem ao nosso encontro e muda tudo, aquece os nossos corações, né? E aconteceu, né, com os discípulos ali no caminho de Emaús, ao ceiarem, né, intencionalmente Jesus para ceiar com eles, e quando eles estão ceando com Jesus, seus olhos são abertos e eles percebem quem está à sua frente, e no diálogo eles conversam uns com os outros ali. Nosso coração não queimava no caminho quando ele estava expondo as Escrituras. É exatamente o que acontece conosco. Às vezes nós estamos trilhando esse caminho de Emaús, ou trancafiados numa casa com medo, e o Cristo ressurreto vem ao nosso encontro e muda a nossa realidade, transforma o nosso medo em coragem, transforma as nossas frustrações em esperança. E nós passamos a olhar a realidade, ressignificando, pensando tudo a partir da ressurreição. A missão, ela não está mais parada. Agora ela ganha novos missionários, né? Novos discípulos a cada dia. E assim vai acontecer até aquele grande dia, o dia onde aqueles que abraçaram a cruz e viveram na ressurreição vão retornar junto com o Rei de Israel, o Rei do Universo, para estabelecer o seu trono sobre a terra. Mas até esse dia chegar, nós celebramos a Páscoa como a Páscoa suficiente e única para nós. Um dia nós vamos celebrar também isso, mas com a presença, numa mesa extensa, com a presença de muitos irmãos da história que nós admiramos, celebrando essa colheita escatológica poderosa. A minha oração é que nessa Páscoa a cruz e a ressurreição ganhem um novo significado na sua vida. Se você está dominado pelo medo, frustrado com alguma coisa, totalmente decepcionado com tudo que está acontecendo, entenda, nós ainda estamos numa peregrinação. Precisamos estar preparados, né? Como Deus pede para Moisés ensinar o povo, estejam preparados. Mas nós não estamos desamparados. Nós estamos esperando o dia onde o corpo da corrupção vai dar lugar a um corpo incorruptível. Porque uma Páscoa aconteceu. Porque um cordeiro pascal esperado, onde tudo era a sombra dele, e agora a realidade, frustrando as expectativas momentâneas e nos restaurando as expectativas eternas, chegou, porque uma Páscoa aconteceu. Nós podemos hoje olhar para o mundo em pandemia e mesmo com o coração partido, agradecer, chorar e olhar e saber que nós temos a esperança do retorno do nosso Salvador, que agora vem como um juiz e um dia vai abrir a porta para nós entrarmos no nosso lar eterno. Amém? Espero que essa Páscoa ganhe um outro significado para você, para a família MPC. Espero que
sua esperança seja renovada e que todo medo dê lugar à coragem, que toda decepção dê lugar à esperança, para que a missão continue. Eu tive o meu coração renovado, minha mente renovada nessa Páscoa, porque nos momentos que eu estava com medo, o Senhor veio ao nosso encontro. E assim vai acontecer. Êxodos vão acontecer. Algumas outras Páscoas vão acontecer. Mas um Cordeiro nós já temos e ele é suficiente. Bem, chamo você a orar comigo nessa manhã, agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez. Obrigado porque sua morte frustrou tantos planos, mas é por meio dela que nós temos a ressurreição dominical, que traz consigo uma nova vida, uma nova história, um novo momento. Peço que no coração dos meus irmãos que agora estão ouvindo, isso ganhe um novo significado, um novo momento. Ali na cruz, misericórdia e juízo se estabelecem. E na ressurreição, uma nova criação, uma nova humanidade, refeitas, recriadas em Jesus, o Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Nós não estamos em busca de um corpo para lamentarmos. Nós estamos em busca da realidade da ressurreição. E ao encontrarmos, ao nos depararmos com essa realidade ressurreta, tudo ganha significado. Nos dá, Pai, nos ajuda a continuarmos vivendo essa missão e vivendo para a Tua glória. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe. Eu convido você agora aí, no seu lar, na sua casa, a pegar os elementos da ceia, o cálice e o pão. Nós vamos juntos, distantes, mas não separados. Porque aqui o que nós estamos fazendo, a comunhão, o sacramento, a Eucaristia, nos dá a certeza que nós estamos unidos naquele que é o único capaz de nos unir e nos dar essa esperança. Amém? Eu convido você a orar agora comigo pelos elementos e juntos nós vamos participar sonhando e crendo e imaginando, por que não, o dia da grande ceia. Nós agora fazemos em memória do Senhor, lembrando, trazendo a memória, mas isso não é apenas um símbolo. De fato, nós participamos como o corpo de Cristo, da vida de Cristo, e porque nós seguimos a Jesus, isso representa um momento histórico, uma ordenança e também uma esperança. Então, convido você agora a orar comigo. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos, participando desse momento tão especial que é a ceia. Pai, espero que os meus irmãos agora indo lá estejam valorizando e celebrando esse momento e com o coração contrito, a mente no Senhor, com a esperança renovada e com o desejo de participar daquela mesa, a mesa que está sendo preparada para o grande dia, junto com o Rei, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoa esses elementos e nós vamos agora, Senhor, em Teu nome, participarmos da ceia. Pai, obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho, e eu sei que naquele momento, Senhor, junto com os discípulos, partiu o pão
e havendo dado graça, disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso todas as vezes que fizerdes em minha memória. Participe do pão. Da mesma forma, ele pegou o cálice e, havendo dado graça, disse: esse é o sangue da nova aliança. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, lembre-se quem derramou o sangue por vocês e a quem vocês pertencem. Nós temos uma aliança com o Senhor. Lembre-se da aliança sua com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Participe do cálice. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu dessa manhã, estarmos juntos, ceiarmos, participarmos da comunhão e esperamos, Pai, o grande dia, o dia onde, junto com os meus irmãos em toda a história, estarmos juntos com o Senhor, celebrando e ceando. Obrigado, Pai. Abençoada seja essa mesa, abençoado seja esse dia e que a Páscoa seja celebrada por muitos anos até o Teu retorno. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Feliz Páscoa para todos vocês e que Cristo ressurreto entre no seu lar e mude a sua realidade. Deus abençoe. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio. Você prometeu Você prometeu que em breve voltará. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade
plantou em mim essa saudade. Você plantou em mim esse anseio. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da sua volta, o dia do nosso encontro.